seguinte: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Meus irmãos, já temos aí caminhado no capítulo 1 já há algumas semanas, e esse grande bloco que inicia a partir do versículo 12 e vai até o versículo 18, esse grande bloco ele trata de um tema central que é como enfrentar as tentações. Vimos já nas semanas anteriores que Tiago ele fala da origem do pecado, ele faz toda essa descrição, fala de que Deus não pode tentar ninguém, né? E aí falando justamente da própria natureza de Deus. E aí nós chegamos agora nesses dois versículos que mostram e reafirmam algo que deveria ser uma certeza para a vida do crente. O que é? É a bondade de Deus, que deveria ser a nossa satisfação em Deus. Então, uma forma de enfrentarmos as tentações é confiarmos em Deus, sabermos de que Deus é bom, de que aquilo que Ele nos dá, aquilo que Ele nos concede, deveria ser motivo de agradecimento, deveria ser motivo de contentamento. E aí aquele texto que o irmão Ivan leu de Mateus 6, a partir do versículo 25, de que não deveríamos estar ansiosos, porque se confiamos em Deus, sabemos que a nossa vida está sob o controle dEle, não deveríamos nos desesperar. E Tiago, ele faz essa afirmação logo depois do versículo 15, de falar da consequência do pecado. Como diz lá em Romanos 6, 23, a consequência, o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. E aí Tiago, ele diz, para você enfrentar as tentações, em primeiro lugar, você precisa saber que Deus efetua o seu julgamento. O seu julgamento, ele tem como consequência, o seu pecado, a morte. Só que agora, Tiago, ele, depois de descrever esse cenário, esses estágios do pecado, que inicia pela cobiça, que inicia pelo engano, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então esse processo, esse estágio aí do pecado, que inicia pela cobiça, passa pelo engano, o pecado e a consequência, Tiago descreve essas etapas e aí diz, agora no versículo 16, não vos enganeis, meus amados irmãos, não vos enganeis. Se refere-se no original a, meus irmãos, não se desviem, não olhem para essa situação e deixem-se levar por ela. Não cometam o erro desses que estão nessa vida de pecado e caíram e foram de fato pegos pelas tentações, as tentações os tragaram. Então olhe para esse cenário e não vos enganem, meus irmãos, amados irmãos, porque agora eu estou descrevendo um Deus que é bondade, um Deus que deveria gerar em você contentamento. E aí por isso, quando a cobiça vier, quando a tentação vier, você vai olhar para Deus e vai se satisfazer em Deus. E a gente olha para dois personagens centrais no cristianismo que ilustram isso, que um não se contentou quando foi tentado. Eva ali no jardim, naquele momento de tentação, a bondade de Deus não a satisfez. E houve a queda. Jesus no deserto foi tentado. E o que ele fez? Ele mostrou a Satanás que não era pão que iria satisfazer, mas era a palavra de Deus que iria satisfazê-lo, como está lá em Mateus 4:4. Então perceba que a forma como a gente lida com as diversas tentações vai nos mostrar em quem nós confiamos. Se nos deleitamos, se confiamos de fato em Deus, ou se confiamos em
serpentes, se confiamos no pão, se confiamos nas circunstâncias. Tem um texto que eu queria compartilhar com os irmãos, que está inclusive nesse comentário aqui, que eu achei bastante interessante, que fala em relação às nossas orações. Muitas vezes a gente ora pedindo algumas coisas a Deus, e Deus não nos responde. E aí a gente, muitas vezes, deixa de confiar em Deus. E aí diz o seguinte, essa oração: pedi a Deus força para que eu pudesse alcançar êxito. Fui enfraquecido para que pudesse aprender a humildade para obedecer. Pedi saúde para que eu pudesse fazer grandes coisas. Fiquei enfermo para que pudesse fazer coisas melhores. Pedi riquezas para que eu pudesse ser feliz. Foi-me dada a pobreza para que eu pudesse ser sábio. Pedi poder para que eu pudesse ter o louvor dos homens. Recebi fraqueza para que eu sentisse a necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para que eu pudesse desfrutar a vida. Foi-me dada a vida para que eu pudesse desfrutar todas as coisas. Não recebi nada do que pedi, mas tudo de que precisava. Quase que a despeito de mim mesmo, minhas orações não respondidas foram respondidas. E hoje, dentre todos os homens, sou ricamente abençoado. E aí o versículo 16, então, ele vai nos descrever 3 fatos sobre essa bondade de Deus. Na verdade, o 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. O primeiro fato é que Deus dá somente boas dádivas. Tudo que Deus faz é bom. Então, enquanto filhos dele, deveríamos ter essa confiança, que aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas é bom, diz respeito à maturidade, diz respeito ao nosso aperfeiçoamento, diz respeito a perseverar na fé, a nos fortificar. Paulo, ele ilustra isso, a história de Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, em relação ao espinho na carne. E aí Paulo descreve ali, na segunda carta dele a Coríntios, o quanto que isso foi importante para o aperfeiçoamento dele. Porque ele aprendeu, de fato, a viver e a se aperfeiçoar nas fraquezas, nas lutas, nas dificuldades. Um segundo fato sobre essa bondade de Deus, ainda no 17, diz o seguinte: descendo do Pai das luzes. Descendo. O descendo aí diz respeito a algo que é contínuo. Algo que deveria ser visto por nós, cristãos, como Deus é o mesmo Deus. Deus não é pior para que seja necessário que Ele melhore. E Deus também não é melhor, porque Ele é perfeito. Isso deveria nos satisfazer. Deus não precisa provar o seu amor, Deus não precisa nos provar absolutamente nada. Essa prova já foi dada ali na cruz. Deus já provou o seu amor por nós, entregando Cristo. Deveríamos nos satisfazer nisso, e às vezes estamos querendo barganhar com Deus e conhecer, às vezes, uma bondade, fruto do nosso pecado, da nossa imaginação, como se Deus fosse bom, como se Deus fosse mau, conforme as circunstâncias, conforme as lutas, conforme as dificuldades que passamos na vida. E não deveríamos olhar para Deus dessa forma. Então Deus constantemente, Ele desce, Ele nos entrega a sua bondade. E um terceiro fato é esse, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Essa expressão, Pai das Luzes, era uma expressão no judaísmo para se referir ao Deus mesmo, como Deus criador do sol, como Deus criador da lua, o Deus criador do universo. E aí Tiago usa essa expressão: não pode existir variação ou sombra de mudança. O sol, a lua, os astros mudam conforme o dia, mas Deus não muda, Deus permanece o mesmo. Então Tiago, no versículo 17, ele nos apresenta 3 fatos sobre a bondade de Deus. O primeiro fato é que Deus nos dá boas dádivas, Deus nos dá boas coisas, Deus é bom. O segundo fato é que Deus dá constantemente. E o terceiro fato é que Deus não muda. Então, como eu mencionei no início, o primeiro
escudo contra a tentação é o próprio julgamento de Deus. Vimos nas semanas anteriores o pecado, a forma como ele se estrutura e a consequência dele, que é a morte. E aí o segundo escudo, então, contra a tentação é a própria bondade de Deus. Então Deus, ele não vai nos dar aquilo que pedimos. Deus vai nos dar aquilo que precisamos, segundo o propósito que ele estabelece para cada um. E aí a gente caminha para o versículo 18, para um outro fato que deveria nos encher de alegria. Se nos versículos anteriores, Tiago usou o nascimento para falar de pecado, a forma como o pecado se estrutura, a forma como o pecado nasce a partir da cobiça, ele agora vai usar o nascimento para falar da nossa regeneração. Versículo 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. E aí Tiago está dizendo, você pode e vai enfrentar as tentações, confiando nesse Deus, mas sabendo que ele vos gerou. Que segundo a palavra, como diz lá em 1 Pedro 2,23, ele nos gerou pela palavra e pelo Espírito. Experimentamos um novo nascimento. E esse novo nascimento, ele não foi originado a partir do ventre materno, como foi a discussão lá de Nicodemos, não foi um novo nascimento segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, não. Foi um nascimento que foi operado pelo próprio Evangelho, pelo próprio Espírito, e segundo a própria vontade de Deus. Ele nos gerou. Então, temos que olhar para as tentações e dizer, eu sou filho. Deus me resgatou. Deus me gerou conforme a palavra da verdade. E a palavra deveria ser esse escudo contra as tentações. Mas além da origem, teve esse meio. Como que esse nascimento ele ocorreu? Esse nascimento ele ocorre segundo uma forma muito clara que às vezes não conseguimos compreender. Muitos às vezes se intitulam filhos de Deus, mas na verdade não são. Porque acreditam numa concepção de evangelho, inclusive vamos ver até mais daqui a pouco na EBD, um evangelho que não confia na palavra, um evangelho de ocasião, um evangelho que não é confrontado, segundo a palavra. Mas Tiago ainda nos fala desse propósito desse novo nascimento. A parte final do versículo 18. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Perceba o propósito desse novo nascimento. Somos filhos, somos a melhor criação de Deus. Somos a melhor criação de Deus. Essa expressão primícias é uma expressão que ela vem desde o Antigo Testamento, e aí tem a época da colheita e tudo mais. E essa evidência da criação de Deus, essa evidência da forma como Deus nos resgata, a própria bondade de Deus em nos livrar do pecado, deveria ser uma certeza e uma convicção para que pudéssemos enfrentar as tentações. Então, como nós temos estudado ao longo dos domingos, a carta de Tiago é uma carta prática que vai nos mostrar, vai nos trazer muitas lições e aprendizados de como, de fato, devemos viver o Evangelho. Agora há pouco, o irmão Ivan leu Mateus 6, a partir do versículo 25, e nós vemos claramente ali Cristo, de maneira muito prática, nos mostrando isso. E aí Tiago também, assim como Cristo, nos ensina formas práticas, aqui nesse bloco, de vencermos as tentações. Se não tivermos clareza, como já foi apresentado, em relação ao julgamento de Deus, deveríamos olhar e dizer, não, mas Deus é bom.
Por que eu preciso buscar algo ou outra coisa além de Deus? Por que Deus não pode me satisfazer? Porque tem muita coisa aqui dentro da lista de pecados, que são coisas até lícitas, corretas, mas que são usufruídas na hora errada, da forma errada, no contexto errado, gerando morte, gerando consequências terríveis para a vida do cristão. Simplesmente por não nos contentarmos com aquilo que Deus colocou por meio da sua palavra, aquilo que Deus estabeleceu como um propósito para a sua criação. Vivemos numa geração que deixou de louvar o Criador, uma geração que tem buscado a sua própria religião, a sua própria forma de ver o mundo, e cada vez mais deixa de confiar em Deus. E aí, quando vem a luta, vem a tentação, você questiona Deus. Mas, na verdade, você deveria questionar o seu próprio coração enganoso, corrupto, e que tem deixado de confiar em Deus, e que tem vivido uma vida ansiosa por conta disso. Se tivéssemos essa convicção de que Deus é bom, por mais que eu esteja passando por um momento de luta, de dificuldade, meu coração vai descansar em Deus, sabendo que Ele continua sendo Deus, sabendo que constantemente Ele nos agracia conforme o seu querer, conforme a sua vontade, e que Deus, Ele é perfeito. O caráter santo de Deus ele faz com que Ele não precise nos provar absolutamente nada. E aí, concluo lembrando esse fato, de que somos filhos de Deus. Fomos gerados por meio da sua palavra, fomos resgatados e fomos convencidos dos nossos pecados por meio do seu Espírito Santo. Isso deveria nos encher de convicção e de alegria de saber que esse mesmo Deus que me resgatou é o Deus que me dá meios suficientes de enfrentar as lutas, as provações, as dificuldades e aqui especialmente as tentações. Amém, irmãos? Então, essa breve reflexão que eu queria fazer essa manhã, esse devocional. Vamos orar? Pai, graças te dou, ó Deus, pela tua palavra, pelas convicções, ó Pai, que o Senhor tem colocado na tua igreja, ó Deus, que possamos olhar para a vida confiando em Ti, ó Pai, confiando no Teu amor, confiando na Tua bondade, Deus, sabendo que o Senhor é um Deus santo, um Deus bom, um Deus justo, ó Pai, que não precisa nos provar absolutamente nada, ó Pai. Que possamos assumir de fato, Deus, o papel como filhos, sabendo, ó Pai, que como Pai, ó Pai, devemos ter zelo contigo, amor, devemos assumir de fato o caráter que o Senhor tem, ó Deus, que possamos aprender de Cristo, que possamos exercitar cada vez mais esse chamado, ó Pai, porque de fato o Senhor nos chamou, ó Deus, o Senhor nos resgatou, e que possamos confiar cada vez mais em Ti, ó Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém.